Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. Nesse programa a gente tem dois temas muito importantes que eu tenho certeza que fazem parte, de algum jeito fazem parte da sua rotina, ou pelo menos de alguém que você conhece. Nós vamos falar dos novos rótulos, das novas determinações ligadas a alimentos do dia a dia, como o pão, como o presunto, os embutidos e até o adoçante também, o que mudou com relação ao que a Organização Mundial da Saúde preconiza para falar do consumo, quantidade, caloria. Vamos saber mais sobre tudo isso. E também vamos falar sobre a síndrome das pernas inquietas. Isso aí você já viu alguém, a perna não para de balançar. Isso é por quê? Acontece quando, como, de que forma, como tratar, como evitar. Vamos saber mais? O programa está começando agora. Vamos lá, começando o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, a gente vai falar sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde, vamos falar sobre mudança de rótulos de alimentos, o que mudou, o que a gente pode comer com mais segurança e o que a gente precisa evitar. Quem está aqui conosco é a doutora Natália Fener Pena. Ela é nutricionista da UFMG, coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Mais uma vez conosco, alegria te receber, doutora, tudo bem? Sim, muito prazer, alegria nossa estarmos juntos aqui, Fernando, de novo nesse programa. A gente gosta muito aí da Sociedade Brasileira de Diabetes, tem lá o doutor Levimar, Isso. O querido... Nosso enfim, presidente nosso presidente, o mineiro presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, é uma questão de muito orgulho, né? Sim. Bom, então, doutora Natália, a gente estava conversando sobre isso, né? Não faz tanto tempo, 10 dias para trás, aí, 15 dias, várias recomendações com relação a alimentos que são próximos de todos nós, né? Estão lá no supermercado, na padaria. Disponível, e com uma roupinha bacana, saudável, né? Vamos começar falando da questão dos embutidos, que foi muito impactante, assim, uma determinação muito séria com relação até assim, colocando os embutidos, mais uma vez, como alimentos com risco de serem cancerígenos, né? Exatamente. Então, nós temos observado uma mudança grande nas resoluções, né, nas RDCs aí, das regulamentações, tanto da Anvisa quanto do MAPA, né, o Ministério de Agricultura e Pecuária também, a fim de regulamentar melhor os alimentos, esclarecer o rótulo nutricional para o consumidor. E a OMS lá em cima também, dando chancela a tudo isso, né? Exato. Então, assim, uma das grandes questões do embutido, primeiro que é muito rico em sódio, e nós sabemos que o sódio, ele faz mal, né, para a saúde em excesso. Ele contribui para aumentar a pressão arterial, doenças cardiovasculares, né? E, Fernando, assim, a OMS mesmo recomendava consumo em torno de 2 gramas dia, né, de sódio, digamos. A população brasileira já consumia o dobro. Chegou uma época que alguns estudos mostraram que o consumo estava 12 gramas por dia, então, às vezes, 3, 4 vezes maior. O objetivo é que chegue em 2025 com pelo menos aí 4, 5 gramas dia. Então, é importante que isso fique, né, esclarecido, né, redução dos embutidos, priorizar aqueles alimentos in natura, e a grande mudança foi no rótulo, principalmente de presunto. Então, o presunto, ele vai ter que, as indústrias vão ter que se adequar agora, aumentar o teor de proteína, então vai ser interessante priorizar mais carne, né, assim, digamos, no produto, e reduzir o teor de água também. A questão do sódio já vinha sendo regulamentada e também está sendo priorizada. E também entra aí um produto que sempre teve acompanhado e sempre estava perto de comidas saudáveis, que é o peito de peru. Exatamente. O peito de peru é bonzinho demais, né? Aquele cara ali, ó, sempre de banho tomado, né? E o que acontece? Não deixa de ser um produto embutido, um produto industrializado, que a gente chama de ultraprocessado. Então, entra naquele grupo dos ultraprocessados. Doutora, porque você pega lá, de um lado, o peito de peru, do outro lado, o salame.
salame mais escrachado, salame, Sim. né, do boteco, Sim. né? O peito de peru ali do gourmet, mas todos os dois são embutidos. Exatamente. Então tem que tomar um cuidado porque não deixa de ter aditivos, os conservantes, né? E nessa onda de vários tipos de dietas diferentes, até dietas também cetogênicas, né, low carb, parece que o consumo estava ficando assim, né, liberado. Então, assim, isso poderia comer mais livre. E não é bem assim. A gente tem que ter um cuidado com esse alto índice de aromatizantes, conservantes dos produtos industrializados, porque isso é altamente cancerígeno. Então, essa é a grande questão. A gente pode consumir eventual, mas não é um todo dia ali. A gente tem que tomar um cuidado e priorizar uma alimentação sempre in natura. Com relação aos embutidos, o que acontece ali com a questão da água? A água é até com relação à defesa do consumidor, porque Sim. a água faz pesar mais, a indústria acaba ganhando mais no peso, né? Exatamente. E teve essa nova regulamentação, né, essa nova portaria da MAPA, eles vão priorizar uma redução na umidade mesmo. Então, vai ter um limite para esse consumo aí, para esse teor de água no produto, mas a principal é essa. Então, aumentar de 14% para 16% o teor de proteína, e se eu não me engano, o teor de umidade vai ficar em torno aí de 4%, 5%. Eles as empresas vão ter que se adequar a esse controle para a nova regulamentação. Então, com 14 a 16 para 16 de proteína, mínimo. O que sai para entrar a proteína? Sai sódio, sai água? Vai sair, por exemplo, também gorduras, talvez gorduras saturadas, né, um teor maior, porque eles vão priorizar mesmo digamos, a matéria-prima do presunto, que seria o quê? Por exemplo, presuntos cozidos, o pernil, né? Então vai priorizar mais a carne do suína mesmo, e no caso de presuntos apresuntados, por exemplo, não vai ter essa mudança, seria mais em presuntos cozidos. Tá. Salsicha continua do mesmo jeito? Essa última foi específica para presuntos, né, mudança. Mas a salsicha continua do mesmo jeito, Sim. assim, lá condenada... No alto nível dos industrializados. No alto nível dos industrializados, Sim. né? De que é feita a salsicha? Nossa, são muitas, às vezes, partes ali, né, de carnes, de miúdos, processados mesmo, e muita gordura e sódio, corantes e aromatizantes. Inclusive, dos critérios para essa nova regulamentação é também priorizar, limitar o teor de carboidratos, porque muitos têm açúcar, maltodextrina e amido na composição. Então, vai ser no máximo 1 a 2% permitido, por exemplo, nos presuntos de carboidrato. Então, até isso tem nesses produtos, muitas não sabem, né? Então, no mais, é uma gama de miúdos, muitos aromatizantes, conservantes, né, que estão ali no produto, e até açúcar, maltodextrina e carboidrato. Imagina, tem açúcar ali. É uma farra, né? É uma festa. E tem um outro problema, porque a gente fala tanto do rótulo, e é uma luta que o rótulo tenha atenção, que a gente tenha a atenção necessária aos rótulos, mas esses são produtos que a gente compra normalmente fatiado. Você não vai comprar uma peça inteira. Sim. Na maioria das vezes não compra. Me dá aí 300 gramas, né? Exato. Você não vai ficar olhando o rótulo desse produto. E aí muitos os consumidores se perdem nisso. Então a ideia é colocar isso até na frente do rótulo. A nova rotulagem nutricional, ela já preconiza isso agora, né? É obrigatório ter uma lupinha na frente e vai estar escrito se é alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada e alto em açúcar. Então isso já foi um grande ganho para o consumidor, porque vai estar uma lupazinha, a gente chama isso de um rótulo interpretativo já. O Brasil não tinha isso, tinha em outros países, como a Europa, Estados Unidos. O Chile... Né? O Chile era um grande campeão disso. A gente tem aqui o Instituto Alana, que é um dos grandes guerreiros na luta da rotulagem positiva, né, doutora? Mas voltamos à questão da padaria. É difícil saber, porque você vai lá, o quindim da padaria tem gordura hidrogenada e não tem rótulo. Como é que você vai ver o rótulo do quindim na padaria? Por isso que é interessante, assim, nós priorizarmos, às vezes, receitas caseiras também, às vezes do jeito que a família faz, nesses momentos eventuais, né, um final de semana e tudo, e alimentação in natura sempre que possível. Deixar essas sobremesas para essas eventualidades, para um momento de festa, porque também, né, Fernando, não é proibido, digamos. A questão é a frequência e a quantidade, mas né? Faz diferença. Outro dia eu estava assim com a vontade, sabe aquela vontade de comer um chocolate? Sim. Eu fui lá direto no meu chocolate predileto, mudou o rótulo, estava lá na lupinha. Eu desisti.
Eu desisti, falei, nossa, que legal, me fez desistir. Tá vendo que bacana? Já é assim, seja um comer mais consciente, né? A gente pode fazer escolhas mais saudáveis, mais inteligentes, não às vezes deixar de comer o chocolate, mas você pensou 2, 3 vezes ali. Pensei duas e venci. Aí você pensa, poxa, que legal. Quando você vence um quindim, por exemplo, você fica forte. Exatamente. Né? E quando você perde pro quindim, você só tem a favor o sabor, que acaba rápido. O resto você fica, perdi pro quindim, vou empatar com quem, né? Exatamente, essa é a questão, né? Ter essa consciência é muito importante. E em outros países, por exemplo, eu tive recentemente agora também na Alemanha, lá ele já tem esse rótulo interpretativo com os valores e o jogo de sinais, por exemplo, também, que é bem interessante. Alguns aplicativos no Brasil são gratuitos, fornecem isso também. A gente depois, se puder, vai mostrar umas fotos aí para os nossos ouvintes. E ele mostra, por exemplo, o sinal verde, o alimento é mais saudável, mais livre, o consumo, sinal amarelo, meio termo, e sinal vermelho pode ser que seja alto em açúcares, ou é bem interessante. Eu vi uma vez na Cidade do México... Chama Nutri-Score, né? Um placar nutritivo, né? Nutricional, né? Isso. Na Cidade do México, no metrô, Cidade do México é maior que São Paulo, por exemplo, e aí tinha vários minis outdoors, assim, dentro do vagão do metrô, falando assim, você daria 8 colheres de açúcar para o seu filho? Direto, né? Direto na boca dele? Claro que não, mas você dá um refrigerante que tem. Exatamente. Então, falta talvez no Brasil essa consciência, né? Dos exemplos, né? a gente comparar, né? E entender isso. Nosso segundo passo, os pães. Aí também, porque o pão integral, né? Também ele se faz de bonzinho, né? E aí essa foi uma outra questão da mudança aí da rotulagem recente, né? Dos presuntos e essa questão dos pães integrais. Ou seja, atingiu de cheio o misto quente, né? Exatamente, aquela que é o famoso, né? O Pegou o misto quente do jeito. Mas eu acho que a gente, como mineiro, podemos priorizar o queijo, não é? Uns outros ricos em cálcio, mais interessante. Faz um misto de queijo com tomate, manjericão, já vou passar uma receita. A gente tem aquele sanduíche de pão de queijo, não né? é? Fica muito bom, não fica? Não precisa do tão embutido aí. Mas os pães, Fernando, o que aconteceu? Não vai poder mais ser declarado no rótulo 100% integral. Por quê? A nova rotulagem, ela preconiza que pode sim declarar integral, mas o percentual vai ter que vir no rótulo em relação aos outros ingredientes que possuem lá no pão. Então, por exemplo, um pão, às vezes ele vai ter óleo, ovo, açúcar. Então, agora, na nova rotulagem vai ter que estar escrito integral, mas embaixo, 60%, por exemplo, de ingredientes integrais. E aí, o que entraria? A farinha integral e, por exemplo, grãos, algumas sementes como chia, linhaça, grãos que não passaram pelo refinamento. Então, a princípio, muitos consumidores falaram, mas ficou muito mais complicado. Eu chegava lá e escolhia um pão, por exemplo, no supermercado, 100% integral. Até pela cor. Até pela cor. Só que agora isso, por um lado, ficou melhor. Por quê? Nessa nova RDC e essa portaria do mapa também, as indústrias vão ser mais, digamos, fiscalizadas e para o produto ser considerado integral, no caso o pão, ele tem que ter no mínimo 30% de cereal integral. Então, menos que 30% nem pode colocar integral. E antes podia. Antes podia, não tinha esse Tudo era mínimo. integral. Tudo é integral. Mesmo com aquela cor mais escura, de característica do pão integral, ele tinha menos de 30%. Poderia ter. Aí agora a preconização é mínimo 30% de cereais integrais, ou seja, que seja superior aos refinados. Então vai ficar bem melhor. A lupinha continua no rótulo frontal, com essa mudança, e essa adição. Então foi bem interessante, porque isso vai de acordo com outras rotulagens internacionais. Então é um parâmetro melhor. E eu acho que isso é benéfico, né, para todos nós, porque acaba ajudando a padronizar os produtos. Sim, muito necessário. Agora, por outro lado, um grande desafio, vi um número que me deixou muito triste, aliás, gravando com o Dr. Levimar, lá na TV Bariátrica. O Brasil tem hoje o preço das chamadas comidas saudáveis, no Brasil, é o mais caro da América Latina. O Brasil tem a comida saudável, entre aspas, mais cara da América Latina. Com essa rotulagem, essa distância pode ficar ainda maior, a distância do saudável para o não saudável. E aí a gente tem que... O que eu dou uma dica aqui para os nossos ouvintes, né? É interessante, às vezes, priorizar e valorizar também pequenos produtores, né?
Hortas caseiras, a gente feiras, que às vezes você consegue produtos, né, com melhor preço, semanalmente a gente fazer essa compra, né? E aí, planejar, né? exatamente, acho que essa é a palavra. Às vezes, olhar qual local que está com o melhor custo-benefício, frutas da época, legumes da época costumam estar com preço melhor, então priorizar. No frio, a época de mexerica, né? É muito bom, exatamente. E aí costuma estar mais docinha, naturalmente, porque o teor de frutose já está ali, né? Não, é muito legal você perceber, né, as frutas da própria estação, né? Porque tem umas que são perenes, né? Sim. Melancia, abacaxi, mamão, manga, mas a manga é do verão, por exemplo. Aí depois vem jabuticaba, também mais pro fim do ano, né? Sim, isso é legal, porque você prioriza e acaba que o custo fica melhor, quando a gente valoriza os alimentos daquele período, daquela safra, digamos. Sim, sim. Agora, com relação ao pão, a gente entendeu isso e teve também, recentemente, essa recomendação. Essa foi, eu fiquei impressionado, com relação aos adoçantes. Adoçantes, eles não são recomendados pela Organização Mundial da Saúde para o emagrecimento, mas a doutora é da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, aí tem um porém muito importante nisso da tudo, glicemia, né? Da glicemia, Exatamente. Então, assim, foi um posicionamento que, inclusive, nós fizemos agora, essa semana, inclusive, em relação a essa publicação da OMS, que gerou muita polêmica e muitas dúvidas, tanto, lógico, para pacientes quanto profissionais também. Então, eles compilaram uma série de estudos realmente interessantes, robustos, alguns, mas bem heterogêneos, e eles mostraram que, de fato, usar muito adoçante ou trocar o açúcar por muito adoçante não contribuiu para a perda de peso. E aí, a gente sabe que, né, você estava lá na TV bariátrica, sempre falando de obesidade, né? Quem dera também se a obesidade fosse uma questão somente do açúcar e do adoçante, né? São vários fatores. O déficit calórico ainda é soberano para a perda de peso, o não sedentarismo, né, Fernando? A questão da genética também conta um pouco. Mas o que a OMS quis mostrar é o que nós falamos no início da entrevista. O excesso faz mal. Então, existe um cálculo por quilo de peso, isso o nutricionista pode fazer num consultório. Na Sociedade Brasileira de Diabetes, nós temos materiais gratuitos que as pessoas podem baixar para olhar qual tipo de adoçante, como que eu vou calcular a minha quantidade. E a ideia é, para paciente com diabetes ou pré-diabetes, poxa, eu estou com a minha glicose no limite ali, eu vou trocar, então, o açúcar, o adoçante voltar para o açúcar? Não é interessante. Por quê? Os adoçantes, né, eles não têm um teor de carboidrato tão elevado aí, igual ao açúcar. Então, de fato, eles preservam o que a gente fala mais, a célula beta-pancreática, a produção de insulina para quem ainda não tem diabetes, então é interessante. Para quem tem diabetes, o uso do adoçante controla aquela glicose pós-prandial, pós-comida. Então, é diferente eu consumir, por exemplo, tá? Um suco aqui com 2 colheres de açúcar, um suco com um pouquinho de um adoçante. A questão é a quantidade, então vamos ficar atentos, quanto menos melhor, então não é esguichar o adoçante também, se eu conseguir adoçar só um pouquinho, ok, e priorizar adoçante de fonte natural. Lembra, nós comentamos uma vez alguns exemplos. Exemplo, né, o stevia seria talmatina, a gente tem também o xilitol, são adoçantes, tipos de adoçantes, não citando marcas aqui, são tipos mais naturais. Mas, você me perguntou até no início, a gente estava conversando, qual que é a ideia? Se a gente conseguir habituar o nosso paladar para não adoçar nada, é o melhor dos mundos. Então, eu não precisaria nem adoçar com açúcar e nem com adoçante. Se eu consigo, meu cafezinho, dia a dia, ok. Se não, no caso de controle de glicose, pré-diabetes ou diabetes, ainda o adoçante é o indicado e a gente tem que interpretar essa nota da OMS com cautela. Então, ajustar com o seu profissional de saúde o que é melhor na sua individualidade. Exatamente. Agora, voltando para a história de observar os rótulos, se você pegar, por exemplo, um refrigerante zero e o mesmo refrigerante normal, você olhando o rótulo do normal, com todas aquelas calorias, com toda a carga, né? Ele já foi endemonizado, esse refrigerante normal. Mas ele tem menos ingredientes complicados. Pelo menos daqueles ingredientes que a gente não sabe nem falar o nome, Exato. Que são impronunciáveis, não tem nenhum ali. Tem açúcar, tem algumas outras coisas, ok, mas tem no outro refrigerante zero, é muita coisa. É o que nós comentamos, muito mais aditivos. Muito mais aditivo. Às vezes aromatizantes artificiais, e isso é uma preocupação em relação principalmente a ser cancerígeno. Por isso que uma dica, uma água com gás, às vezes saborizada, é uma boa alternativa. Mas, doutora, temos aí também a questão da nossa, do intestino, né? Como é que o intestino vai se comportar com isso? E falando em uso
a longo tempo, assim também, tudo vai se transformando a partir disso. Aí temos no intestino bactérias ruins e boas, elas precisam estar em harmonia, e isso desarranja o intestino. Sim, o uso excessivo de adoçantes, ele altera o que a gente chama da microbiota intestinal. Então, ele pode causar, inclusive, diarreia, gases, né, em excesso. Então, evitar, como nós falamos, não é o ideal que isso esteja, assim, com frequência na alimentação. E alguns trabalhos, Fernando, falando também de ciclagem de adoçantes. Então, por exemplo, não ficar usando sempre o mesmo também, variar um pouquinho. E a ideia é essa, quanto menos eu conseguir utilizar ou ter um cálculo ideal com o meu profissional por quilo de peso é muito importante. Não é um consumo livre, liberado. Não é. E se a gente olhar, né, de novo, eu acho que o que nós estamos batendo aqui na tecla de ler os rótulos. Se a gente olhar essas balas sem açúcar, que beleza, não provoca cárie, ótimo. Mas lá tem um aviso, pode dar diarreia. Sim. Muitas têm o aviso, porque tem o xilitol, vários adoçantes são laxantes, né? Isso, todos terminados em ol, geralmente tem uma dica aqui para quem está nos escutando, todos terminados em ol, geralmente xilitol, maltitol, manitol, eles costumam puxar mais água para o nosso intestino e acabam sendo mais laxativos e causando até uma diarreia. Por isso que é importante essa quantidade, porque senão parece assim, ó, estou fazendo dieta, isso aqui está liberado. Não é bem assim, né? Então, tenta hidratar com água também, isso é muito importante. Estou falando do refrigerante zero, porque ele tem o adoçante, né? Ele é feito com o adoçante, que é o mesmo que a gente vai usar no café, que tem na bala sem açúcar, né? E alguns componentes desses refrigerantes zero, eles são proibidos nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também, né? Liberados em outros, mas são controversos, né? E justamente por isso, alguns já estão com esses estudos. É o manitol, que é o maltitol, maltitol, ele causa um impacto até glicêmico maior também na glicemia. Alguns estudos mostrando que ele tem um impacto ali pós-prandial, ele não é totalmente assim, sabe? Livre, digamos, de carboidratos, né? Então tem que tomar esse cuidado, porque a maioria relacionando com câncer. A maioria dos estudos relacionando com o câncer mesmo. Então, evitar o excesso, né? E, com certeza, acho que as nossas resoluções estão vindo melhorando isso daí. Mas, dentro do limite ali da Anvisa, né? Alguns têm isso, algum cálculo por quilo de peso. Os adoçantes mais naturais não têm isso. Então, dá a ideia que é mais livre, mais liberado, e não é por aí. Sim. Agora, eu acho que a gente evoluiu bastante com relação à conduta da nossa sociedade, de perceber tudo isso, de se antecipar a questões, né? Se a gente olhar para as propagandas infantis de alimentos, né, que tentavam seduzir a criança, tipo aquele que valia por um bifinho, imagina. Valia por um bifinho, quanto sódio tinha ali, quantos problemas tinham. Bom, hoje não existem mais, né? Seduções infantis assim com relação a alimentos, né, doutora? Eu acho que foi um grande ganho do Guia Alimentar para a população brasileira. Inclusive, esse guia ganhou premiações, né, em todo o mundo por isso, por incentivar nossos alimentos, a alimentação mais in natura. E a gente tem batalhado nessa tecla justamente para prevenir doenças crônicas, como o próprio diabetes, hipertensão. Então, essa alimentação mais nutritiva, mais variada, colorida e natural, ela possibilita isso para a gente. Claro. E a gente no Brasil, né, Fernando, tem uma gama de alimentos. Acho que até diferente de outros locais, a gente tem uma variedade muito grande. Só o ano inteiro tem riqueza, a gente falou da feira, né? E também prestar atenção porque vai vir uma contraofensiva da indústria, né? Para reagir e tentar manter essa saudabilidade, entre aspas, dos adoçantes, né? Para continuar isso, Sim. né? E aí é uma questão que a gente também, até no consultório, nós recebemos visita, a gente sabe da importância da indústria até para girar, às vezes, o mercado, enfim. Não, claro, mas claro. A gente tem que falar isso para o nosso paciente e priorizar o quê? Aquela frase que a gente sempre fala, né, de descascar mais e desembalar menos. Então, isso é prioridade. Porém, no nosso mundo aqui corrido, né, dia a dia, né, às vezes não é possível o tempo todo, digamos, natural. Mas aí nós vamos ter essas exceções e priorizar. Ler o rótulo, igual você fez lá o questionamento do chocolate. Sim, será que esse momento já melhorou? Então, só o fato de ter uma lupa informando ali, poxa, isso aqui é alto teor de gordura saturada, alto gordura trans,
alto em sódio, eu sei que eu estou precisando controlar mais minha pressão, ou alto em açúcares, eu vi que minha glicose está no limite, eu tenho caso de diabetes na família, você vai pensar mais vezes antes de ficar introduzindo isso no seu dia a dia. Claro, e temos um desafio imenso, né, com a balança nossa de todo dia, que é a obesidade que não para de crescer, as perspectivas, os números, as projeções para 2030, que é praticamente amanhã, elas são catastróficas, né? Justamente por isso, porque o consumo de industrializados está superando o in natura, e isso não é o ideal. Então, até de diabetes também, os números tendem a duplicar, triplicar em 2030, 2040. São números do Atlas Mundial da Obesidade que coloca o Brasil numa posição de destaque negativo, né? Entre os primeiros. Entre os primeiros, né? Uhum. E nessa esteira, a gente não pode deixar de falar da obesidade infantil, que também cresce. Então, é urgente a gente prestar atenção em tudo isso que a gente está falando a partir dos rótulos, né? Exato. É um caminho, acho que o rótulo, né, essa mudança toda vai contribuir. Acho que no início é complexo, às vezes vai gerar muita dúvida, mas isso que a gente está fazendo aqui, levar informações confiáveis, né, fidedignas, conversar com profissionais, né, também sérios, que preconizam a qualidade de vida, né? E incentivar, que você falou uma coisa muito importante, as crianças desde agora. Esses dias eu estava viajando com meu filho, foi meu aniversário, e aí a gente estava numa pousada próxima, aqui nas montanhas de Minas. Maravilha. Aqui, né? Parabéns, atrasado. Obrigada, então, doutora. Muito obrigada. E aí aquela mesa farta que a gente sabe, às vezes de pousada, pão de queijo, bolo, biscoito, e claro, as frutas. Eu achei muito interessante e bonitinho, eu contar isso para vocês, que me felicitou mesmo. Ele ir direto para as frutas. Mamãe, eu quero essa manga, eu quero servir o kiwi aqui. Primeira coisa que ele fez foi servir as frutas. E eu não pedi, né? E assim, eu não pedi ele, falei, você tem que fazer isso primeiro. Foi bem natural. Então, o exemplo conta muito. Então, a gente tem que fazer isso. Mais do que falar, às vezes, é a gente começar a praticar. E aí as pessoas vão ver a nossa qualidade de vida, os seus filhos vão ver isso e vão começar a crescer de forma natural. E foi muito bacana. Não proibi o bolo, já que estava no meu aniversário, mas olha que interessante, como ele serviu as frutas primeiro, depois ele não estava mais saciado, já não conseguiu comer que bom, tanto bolo. Ele só experimentou ali e deixou. Foi bem legal essa experiência. Mas, doutora, a mensagem que fica é essa percepção, né, de que a gente precisa estar atento e forte, né? E rótulo pode ficar complicado num primeiro momento, mas quanto menos ingrediente, mais qualidade tem, né? A dica é essa, exatamente, né? Exatamente. Quanto menos ingredientes tem lá no rótulo nutricional, melhor. Significa um produto mais limpo. E assim, até vou deixar aqui, Fernando, uma dica, um aplicativo gratuito para pacientes que chama Desrotulando, ele é bem bacana. O nosso também da Sociedade Brasileira de Diabetes vai ter lá alguns carboidratos, algumas dicas interessantes sobre carboidratos líquidos também, que são os carboidratos totais, menos os adoçantes. Então vai ser bem interessante, está para lançar isso agora em outubro no Congresso Nacional, que vai ser aqui em BH, inclusive, já convidando a todos, né, aqui o Congresso, primeira vez em Belo Horizonte Nacional. Então, é interessante, isso manteve. E na mudança de rótulos, eu acho que o do Brasil está ficando já, como nós falamos, mais interpretativo, e não era. Então, preste atenção nos ingredientes, quanto menos melhor, a ordem também importa, do maior para o menor. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem no produto, o último é o que menos tem. E aquele rótulo, para quem achava muito difícil interpretar atrás, né, a lupinha vai estar na parte frontal, obrigatoriamente, e vai te indicar, pelo menos, os principais riscos. É rico em açúcar? É rico em sódio ou se é rico em gordura saturada, que é maléfica a nível cardiovascular também. E eu gosto muito da dica também. Tente ler os ingredientes. Se você conseguir ler tudo de uma vez só, tem boa chance de estar saudável. Mas se parou, não entendi, né? Se tiver muito nome muito assim, nome muito sofisticado, longo, grande, quase impronunciável, sinal de alerta, Verdade. Né? Quase sempre. Bom, doutora Natália, muito obrigado pela presença aqui, mais uma vez, sempre uma alegria te receber, parabéns. Muito obrigada. Vida longa, uma nova volta da Terra em torno do Sol, cheia de felicidades. Obrigada. E um grande abraço para o pessoal da sociedade lá, abraço para o doutor Levemar, sucesso com o congresso aqui em outubro. Muito obrigada por Valeu. ter sempre conosco. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar da síndrome das pernas inquietas. Conhece alguém assim, doutora? Conheço. Então, eu também. A gente vai saber por que isso acontece depois do intervalo.